Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Entendeu, queridos? Olha só o que a palavra está dizendo, que Jesus está dizendo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, teu lar, tua família. Essa paz que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. Olha só. Queridos, tem muita gente falando por aí que quando você partir da terra, quem vai abrir a porta é Pedro. Equivocadamente eu digo para vocês que estão completamente fora do contexto bíblico. Claro que Pedro foi um homem muito abençoado, ele foi uma das primeiras pessoas que o Senhor escolheu quando ele estava pescando, e ele era pescador por profissão, e o Senhor chega para Pedro e disse: de agora em diante não será mais pescadores de peixe, mas será pescadores de homens, pescadores de almas. Então Pedro, queridos, ele começou a seguir Jesus. Ele na verdade teve as suas falhas como qualquer outro, até mesmo as suas dificuldades de entender os mistérios do Senhor, entendeu? Até mesmo os caminhos, né? Entendeu? Essa verdade que estamos falando aqui. Algumas vezes Pedro foi repreendido pelo Senhor Jesus, porque ele deixou, na verdade, o inimigo usar a mente dele. Uma certa vez Jesus falando sobre que ele iria ser entregue para ser morto, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, ele ressuscitaria, né? E aí Pedro, na verdade, disse: de maneira nenhuma, Senhor, te sucederá isso. E Jesus, repreendendo, né, diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa como Deus, tu pensa como os homens. Mas, né, e outras vezes Pedro foi uma pessoa assim muito abençoada também, foi quem recebeu uma das maiores revelações bíblicas entre os discípulos, quando Jesus, na verdade, interrogava a respeito de quem seria ele. Pedro toma a palavra e diz: tu és, né, o Filho de Deus, né, o Filho do Deus vivo. Então, queridos, Jesus disse a Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Aí Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, também eu te digo que sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Cara, que Jesus não está dizendo que Pedro era pedra, Jesus está dizendo que ele era a própria pedra. A Bíblia diz, queridos amados irmãos, que Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina. Jesus é a rocha. A casa que foi edificada sobre a areia, ela cai, mas a casa que foi edificada sobre a rocha, a pedra, ela permanece, né? Porque pode vir rios, pode vir, né, vendaval, pode vir tempestade, que esta casa vai estar firmada. Quer dizer, aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Então, queridos amados irmãos, esse versículo que nós lemos aqui agora nos dá uma introdução a respeito realmente quem é que tem o poder para abrir essa porta. Aleluias! Pois o Senhor Jesus está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está entendendo, querido? Salvar-se-á. Então ele está dizendo que se nós andarmos por ele, como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que, né, ninguém, ou melhor dizendo, ninguém vê o Pai senão por ele. Então, queridos amados irmãos, ele é essa porta, né? Nós temos que consertar com Deus durante a nossa vida, andar com Cristo aqui na terra, para poder também nós estarmos com Ele lá no céu, após nós partirmos aqui. Esse negócio, queridos, de dizer que é Pedro que tem a chave, que vai abrir a porta, outra hora as pessoas dizem: Pedro é que vai mandar abrir as compostas do céu, né, e mandar chuva. Não, isso tudo é balela. Isso tudo, na verdade, queridos,
não tem significado algum, não tem, na verdade, base nenhuma, biblicamente falando. Falam isso aqueles que, às vezes, por falta de conhecimento, eu não os culpo, né? Mas o próprio Jesus disse: se nós conhecemos a verdade nos libertará. São essas coisas das religiões, os religiosos que acreditam nisso. Como eu falei, Pedro, ele foi um homem muito abençoado entre os demais discípulos que iniciaram com Jesus, foram 12, infelizmente, né, Judas traiu e merecidamente recebeu o castigo que estava, né, determinado segundo a palavra de Deus. Porque, na verdade, querido, se eu disser, era melhor não ter nascido aquele que queria traí-lo. Então isso se cumpriu. Mas Pedro, na verdade, teve suas falhas, negou também Jesus uma determinada vez. Ele negou que conhecia Jesus quando Jesus estava sendo ali, né, julgado ali pelo tribunal de Herodes, né, juntamente ali coligado com os sacerdotes da época, e também ali por César, né, o qual tinha ali como governador Pôncio Pilatos, né, que também julgou Jesus. Então, julgou e condenou, né, a pedido da multidão. Então, queridos, mesmo tendo essas falhas, mas a Bíblia diz que Pedro arrependeu assim grandemente, amargamente. Pedro se arrependeu após a crucificação de Jesus, e dali para frente, depois, ele se tornou um homem muito fiel a Deus. Porém, Pedro morreu como qualquer outro, está aguardando o dia do juiz, né? Mas o único que teve o poder de, né, morrer ali, queridos, pagando preço por cada um de nós, para que fôssemos salvos, e ele ressuscitou o terceiro dia, foi o Senhor Jesus. Então Pedro, amados, ele na verdade não pode abrir essa porta da salvação. Pedro não tem este poder, porque, aleluia, quem tem é o Cordeiro de Deus, Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio, sofreu, ele na verdade, né, sofreu, mas venceu, e ele morreu, mas ressuscitou. É o único ser na história da Bíblia, queridos, que está, né, vivo pelo século do século. Então não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é ninguém, queridos, amados irmãos, é o próprio Jesus. Não se iluda, nenhum outro. As pessoas veneram até a mãe de Jesus, Maria, achando que Maria, queridos, pode trazer salvação ou poder mudar a história de alguém. Não, ela foi uma mulher muito abençoada. Queremos ver ela na glória e cremos em nome de Jesus. Se perseverarmos até o fim, iremos ver. Vamos aceitar Jesus, ficar firme até aquele grande dia, para nós contemplar Maria, né, José e muitos outros que fizeram a vontade de Deus, Pedro e outros. Mas não quer dizer que ela tem o poder, até porque na transformação do vinho, queridos amados irmãos, quando Jesus, o vinho acaba no casamento de Canaã da Galileia, em Caná da Galileia, então ela chega até Jesus, diz: olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. E Jesus: mulher, que tem meu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então, queridos, ela entendeu, mas ela falou para os serventes, né, aqueles que serviam Jesus: fazem tudo quanto eles vos disser, né? E ali Jesus vai e manda encher as vasilhames, as talhas ali de água, e ele pediu para levar até o mestre Salas. Levando até o mestre Salas, provando aquela água, né, foi transformado em vinho, e um dos melhores vinhos segundo a palavra, né? Tanto que o mestre Salas questiona com o dono da casa, que bebe, né, o vinho bom primeiro, depois beberia na verdade, o vinho mais antigo. Então, queridos, os judeus eram muito viciados em vinho, todas as festas celebravam com vinho, né? Depois Jesus coloca um limite nisso aí: não embriagueis com vinho que há contenda. Tem crente que tem a mania de beber vinho, né? Tem a mania de beber vinho. Isso não é aconselhar para ninguém, mas cada um é cada um vai prestar conta diante de Deus, né? Mas o que nós estamos dizendo para você, queridos, que não é, na verdade, Pedro, não é Maria, não é João, não é Paulo, não é ninguém que tem esse poder de te salvar, de levar ao céu. Se você está pegado à religião e a religiosos, toma cuidado.
Toma um pouco de cuidado, porque na verdade, aleluia, quando Jesus veio, o mundo já estava cheio de religiões religiosas, mas o próprio Jesus declara aqui: eu sou, né, a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E ele ainda diz mais, queridos, né, salvar-se-á. E ele diz: olha, entrará e sairá e achará pastagem. E ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão, queridos? É o inimigo das nossas almas, Satanás, que às vezes coloca na mente de um e na mente de outro, para ficar preso em determinadas religiões, em determinadas religiosas, até líderes de religiões. E na verdade, querido, nós sabemos que essas religiões, esses líderes religiosos, eles não podem salvar ninguém, nem a si mesmo, se eles não se converterem, se eles não aceitarem Jesus. Até eles, na verdade, permanecem debaixo da ira de Deus por causa da herança adâmica, pela natureza do pecado, o pecado de Adão e Eva. Então, querido, se não for por Jesus Cristo, nenhuma carne se salvará, né? Então entregue, você que não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Você que afastou do evangelho do Senhor, queridos, olha, o Senhor está de braços abertos, as mãos dele não estão encolhidas, entendeu? Para não poder salvar, e nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir a oração de confissão, de arrependimento, a oração, queridos amados irmãos, aonde você faz um compromisso, uma aliança com Deus. Quando você, na verdade, recebe Jesus como seu Salvador, você torna filho de Deus, de criatura, você torna-se filho. E aí, né, feito aliança entre você, aleluia, e o próprio Cristo, e você vai fazer parte da igreja do Senhor, amém? Porque isso o Senhor entregou para o Filho, essa autoridade. Foi por isso que Jesus disse: me dá todo o poder nos céus e na terra, Mateus 28, 18, né? Então ele tem todo o poder. A igreja está no poder do Senhor Jesus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, ele ficará convosco até a consumação do século. Olha aí que maravilha, queridos, amém? Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eita glória! E até o próximo vídeo. Inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem está precisando ouvir a palavra, e que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus!